A história começa com Cairo, uma jovem rapariga cujos pais, ambos advogados a trabalhar no estrangeiro, a deixaram sozinha na sua casa no Tennessee. Cairo encontra consolo na escrita, utilizando-a como forma de se libertar da solidão da sua situação. Apesar do seu isolamento, Cairo dirige-se todos os dias para a escola, atravessando o bosque com uma minissaia e saltos altos. Ao chegar à escola, Cairo encontra Jonathan Miller, o seu professor. Jonathan é um homem de meia idade que em tempos sonhou em tornar-se autor, mas acabou por falhar. Apesar da diferença de idades, Jonathan assume um papel paternal na vida de Cairo. No entanto, Cairo admira Jonathan em privado. Quando Cairo chega cedo à aula, Jonathan pede-lhe que comece a ler os livros que vão estudar durante o semestre. Fica surpreendido quando Cairo diz que já leu os 12 livros necessários. Conversam sobre literatura até que Vinnie, amiga de Cairo e aluna repetente de Jonathan, chega e convida Cairo para comer com ela. Depois de as raparigas saírem, Jonathan, curioso sobre as escolhas de leitura de Cairo, verifica os livros na secretária dela. De repente, o seu amigo Boris aparece, agarra num livro que o Jonatas estava a ler e começa a ler em voz alta, de forma provocadora, uma passagem explícita. O Jonatas tenta impedir o Boris de ler a parte marota, mas este não lhe dá ouvidos. Boris vê um livro que Jonathan escreveu. Jonatas fica surpreendido ao descobrir que Cairo tem o seu livro. Quando o Jonatas chega à casa, encontra a sua mulher, Beatriz, absorta no seu trabalho no computador. Tentou conversar com ela, mas ela parecia demasiado ocupada para falar. O Jonatas ligou-lhe imediatamente para partilhar o seu entusiasmo por um dos seus alunos ter lido o seu livro. Enquanto conversavam, a colega de trabalho de Beatriz, Amy, telefonou-lhe com urgência. Depois da chamada, o Jonathan namoriscou com a mulher ao telefone e tomaram umas bebidas juntos. As coisas começam a aquecer entre eles, mas quando estão prestes a tornar-se íntimos, Amy telefona novamente, deixando Jonathan frustrado. No dia seguinte, Jonathan confidencia a Boris que teve um fim de semana decepcionante e que as interrupções de Amy arruinaram um momento romântico com Beatriz. Boris provoca Jonathan com os seus percalços e começa a falar da sua própria vida. Enquanto conversavam, repararam que Cairo estava a sair do bosque. Jonatas, ainda agitado desde o dia anterior, olha para ela quando ela se aproxima. Cairo, sem se aperceber da tensão, cumprimentou-os com um olá amigável depois de retirar os auscultadores. Sentindo-se sexualmente frustrado, Jonathan tenta manter a compostura, entabulando uma conversa informal com Cairo. Quando Vinnie afirma ter deixado cair acidentalmente as suas coisas no balneário, ao mesmo tempo que Boris percebe o seu estratagema. Aproximou-se dela e perguntou-lhe quais eram as suas necessidades, percebendo que ela estava a tentar seduzi-lo. Ao reparar nisto, Cairo diz a Vinnie que ela é muito ousada. Vinnie tenta dar a Cairo ideias para um ensaio, mas Cairo acha-as demasiado vulgares. De repente, Vinnie sugere a Cairo que experimente os professores de Charmin para obter material para um ensaio. Cairo, sentindo-se confuso, chama a atenção para a grande diferença de idades entre eles, achando estranho. No entanto, Vinnie, sendo sedutora, tranquiliza Cairo e diz-lhe que não há problema. Sugere que Jonathan parece ser um homem simpático e gentil, o que faz dele uma boa escolha para o primeiro encontro de Cairo, pois ela não sentirá qualquer desconforto. Apesar das reservas iniciais de Cairo, a persistência brincalhona de Vinnie desperta ainda mais o interesse de Cairo. Vinnie continua a provocar Cairo, mencionando os olhares de desejo de Jonathan para ela, o que deixa Cairo embaraçado e confuso. Com o passar dos dias, o interesse de Cairo pelo sexo aumenta. À medida que o desejo de Cairo se torna avassalador, ela anseia por experimentá-lo plenamente. Na aula, os seus olhos procuram frequentemente Jonathan, sinalizando a sua atração por ele. Um dia, Jonathan aproxima-se discretamente dela por trás e sussurra-lhe que se encontre com ele no seu gabinete depois da aula. No gabinete de Jonathan, este conversa com Boris e convida-o para jantar com a sua mulher. Boris concordou e divertiram-se muito a dançar antes de partirem. Cairo apanhou Jonathan a dançar e, depois de Boris se ter ido embora, Jonathan tentou imitar os movimentos de dança de Boris. Riram-se um pouco e depois falaram de Vinnie. O Jonatas aprova a sua amizade e continua a falar sobre a situação de vida do Cairo. O professor também felicita Cairo pelo seu excelente trabalho numa das suas últimas redações. O professor fica impressionado com a capacidade de Cairo para memorizar certas linhas da sua redação. Reconhecendo o talento de Cairo, o professor pede-lhe que escreva um conto no estilo do seu autor preferido. Ele acredita que, se ela se destacar nesta tarefa, passará o semestre inteiro com distinção. Cairo encara isto como uma oportunidade perfeita e aceita ansiosamente o desafio. De repente, Cairo surpreende o seu professor ao revelar que leu os livros dele, deixando-o sem palavras. Ela cita uma parte do livro dele, tal como memorizou uma parte do que Cairo tinha escrito. O professor fica encantado e confessa que o livro que ela citou foi o primeiro que ele escreveu, o que tem um significado especial para ele. Miller admite que há muito tempo que não escreve nada. Explica que, desde que se casou, a sua vida se tornou mais vulgar, faltando-lhe material para inspirar um livro. Cairo, acreditando que ele está simplesmente sem inspiração, desafia-o a reencontrar essa centelha e a começar a escrever de novo. Convida Cairo a encontrar-se com ele nesse fim de semana para continuar a discutir o conto. No local do encontro, o Jonathan surpreende o Cairo por trás.
Enquanto conversam, Jonathan comenta que já há algum tempo que andam a aperfeiçoar as suas capacidades literárias. Enquanto um poeta chamado Elliot atua, Cairo olha de relance para Jonathan, que ouve atentamente. Mais tarde, criticam a poesia de Elliot, trocando ideias e opiniões. Enquanto Cairo fuma, oferece um cigarro a Jonathan, que aceita. Num novo dia de escola, Cairo decide mudar o seu visual. Leva café a Boris e Miller e todos parecem mais confiantes a brincar e a partilhar um cigarro. Cairo diz a Vinnie que, apesar de o professor não ter dito nada sobre o seu novo visual, ela sabe que ele gostou. Mais tarde, Cairo diz a Miller que quer escrever a sua história como Henry Miller, um autor famoso conhecido por escrever sobre amor e sexo. Miller acha que pode não ser uma boa ideia porque pode causar problemas na escola, mas Cairo acha que isso pode tornar a sua história mais interessante. Depois de pensar no assunto, Miller confia em Cairo e deixa-a seguir em frente com o seu plano. Mais tarde, o telemóvel de Jonathan recebe uma mensagem de texto da sua mulher convidando-o para uma escapadela de fim de semana. Cairo aproxima-se para falar sobre o seu conto, mas Jonathan, preocupado com os pensamentos da mulher, aprova rapidamente a sua escrita sem lhe dar muita atenção. Quando estão a sós, ele brinca com a amiga dela, dizendo que Cairo está a tentar seduzir o professor dela. Ela exagera, fingindo imitar as ações de Cairo, para divertimento da amiga. Enquanto Cairo procura freneticamente o seu telemóvel desaparecido, os planos de Jonathan são repetidamente interrompidos pelas insistentes chamadas de Amy. Surpreendido por ouvir a voz de Cairo quando o seu telemóvel toca, Jonathan descobre que ela colocou acidentalmente o telemóvel na sua mala. Enquanto conversam, a mulher de Jonathan exprime a sua frustração pelo adiamento da escapadela de fim de semana. Oferecendo-se para devolver o telemóvel de Cairo à casa dela, Jonathan concorda rapidamente, apesar da chuva que se aproxima. Quando se dirige para lá, começa subitamente um aguaceiro intenso. Ao chegar, Jonathan vê Cairo a passear com um vestido sedutor no meio da chuva. Olhando nos olhos, Jonathan e Cairo partilham um momento de intensa atração quando ela se aproxima dele sob a chuva torrencial. Tomados pela paixão, abraçam-se e partilham um beijo apaixonado. Quando Jonathan e Cairo se encontram num dia após o momento intenso, os pensamentos de Jonathan são consumidos por ela. De repente, Cairo envia a Jonathan o seu teste, tirando-o do seu estado de repouso. Ao acordar do seu estado de distração, a mulher de Jonathan pede-lhe que a deixe em paz, pois está a tratar de outros assuntos. O Jonathan foi-se embora e retirou-se para uma pequena casa perto da deles. Aí, imprimiu a obra acabada de Cairo e começou a lê-la imediatamente. Absorto na história cativante com os seus temas adultos, a excitação de Jonathan atingiu o auge quando imaginou Cairo nas cenas. Alimentando o seu desejo, incapaz de resistir mais tempo, Jonathan apressa-se a tirar as calças e faz-se feliz. No dia seguinte, Cairo chega à aula vestido com uma roupa sedutora, mas a atitude de Jonathan em relação a ela mudou visivelmente. Não a cumprimenta com a mesma simpatia de antes. Pressentindo que algo está errado, Cairo pergunta-lhe se está tudo bem. Jonathan manifesta o seu desapontamento com o conteúdo explícito da escrita de Cairo. Cairo tenta explicar que ela rejeitou o conteúdo explícito, mas Jonathan não se comove. Recusa-se a ouvir as suas explicações e acaba por decidir rejeitar tanto o trabalho dela como a relação entre eles. Jonathan chega mesmo a criticar o trabalho de Cairo e a lamentar ter confiado nela. Quando Cairo tentou transmitir os seus verdadeiros sentimentos, a recusa de Jonathan em reconhecê-los apenas alimentou a sua raiva. Cairo atacou Jonathan, classificando as suas próprias obras como medianas e sem graça. A frustração de Cairo aumentou e desafiou Jonathan a dar-lhe mais notas nos testes. Cairo fica muito zangado e começa a insultar o Jonathan. Jonathan mantém-se firme na sua crença nos papéis de mestre e aluno. Ela diz que ele está apenas com ciúmes porque não consegue fazer o que ela fez. Após este momento de tensão, Cairo sai da sala de aula e deixa a sua história na caixa de correio de um diretor da escola. Miller vai para casa e partilha com a mulher o dia difícil que teve, descrevendo em pormenor o seu encontro com Cairo e a sua história. A sua mulher fica intrigada com a escrita de Cairo, o que leva a uma discussão acesa entre o casal que, inadvertidamente, envolve Boris. Entretanto, Cairo procura conforto numa bebida com a sua amiga Vinnie, depois de ter sido rejeitado por Miller. À medida que a noite avança e as bebidas fluem, decidem, por brincadeira, tirar fotografias comprometedoras para provocar Boris, dando um toque de humor à sua noite. Nesse momento, Jonathan recebe uma chamada do gabinete do diretor. Beatriz passa-lhe o telefone e ele ouve enquanto o acusam de ter uma relação imprópria com Cairo. Jonathan negou a acusação e assegurou a Beatriz que não era verdade. No entanto, Beatriz avisou das potenciais consequências, referindo que poderia perder o emprego e a mulher se as acusações fossem consideradas verdadeiras. No dia seguinte, Cairo faltou às aulas para se encontrar com o diretor. Entretanto, o Jonathan continuou a dar aulas, visivelmente perturbado com a ausência da Cairo. Depois da aula, ela aproximou-se de Jonathan, expressando o quanto Cairo significava para ela. Apesar dos esforços de Vinnie para o fazer sentir-se culpado, Jonathan manteve-se indiferente, não querendo entrar em qualquer discussão sobre o assunto. Quando os planos de Cairo começam a desenrolar-se, o professor é convocado para uma reunião com a direção da escola.
Tanto Cairo como o professor Miller são objeto de um extenso interrogatório. Respondem a perguntas sobre as suas interações durante as aulas e se tiveram algum encontro próximo fora da escola. As respostas de Cairo sugerem fortemente que havia uma ligação entre eles, fazendo com que o professor se sinta preocupado com o seu futuro profissional e a sua reputação. Encontra-se numa posição muito difícil, como resultado das declarações de Cairo. Ao constatar que as declarações de Cairo não foram alteradas, o diretor decidiu suspender Jonathan. Boris abordou-o depois de sair do gabinete, expressando o seu desapontamento e aconselhando Jonathan a ter em atenção os seus limites para evitar uma escalada da situação. Depois de entregar a sua mensagem, Boris saiu para dar algum espaço ao Jonathan. Quando o Jonathan chegou à casa, contou com relutância a Beatriz que tinha sido suspenso. Ela perguntou rapidamente se tinha acontecido alguma coisa, mas ele negou, admitindo apenas que tinha dado um tratamento especial ao Cairo. Beatriz não acreditou e continuou a perguntar até ele confessar. Quando ela perguntou se ele tinha sentimentos por Cairo, Jonathan hesitou e não conseguiu negar. Isto fez com que discutissem em voz alta, dizendo coisas ofensivas um ao outro. Quando ela se apercebeu, Furious saiu a correr, dizendo que queria o divórcio. Ao mesmo tempo que falava com Cairo sobre as potenciais consequências das suas ações, avisando-o de que ela poderia fazer com que Jonathan perdesse o emprego. No entanto, Cairo ignorou essas preocupações, mas considerou o seu maior feito e até o incluiu no seu trabalho para a faculdade. Cairo explicou a Vinnie que Jonathan não a tinha em grande conta, pelo que esta era a sua forma de se vingar dele. O ensaio de Cairo mostrava uma imagem viva das potenciais consequências que aguardavam a relação de Jonathan com Cairo. Quando ela conclui a sua redação, o filme termina. Se gostaste deste vídeo, por favor deixa um like e um comentário. Obrigado por teres visto.